Plataformas com milhares de opções de filmes e séries estão a um clique de distância e mudam a forma como as novas produções surgem. A Netflix, por exemplo, conseguiu colocar um de seus filmes, o mexicano Roma, como um dos indicados ao Oscar. Um movimento que indica o começo de uma nova era em Hollywood. Grandes estúdios que dominavam o mercado são substituídos aos poucos por canais digitais como a Netflix e a Amazon. Para conversar sobre os novos caminhos do entretenimento, convidamos a jornalista Eliane Munhoz, autora do blog de Hollywood. Olá. Como é que surgiu? Tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui. Como que surgiu esse blog de Hollywood? Na verdade, eu tenho um amor pelo cinema e pelas séries de TV desde pequena. E eu me formei em jornalismo, só que aí eu acabei indo para o marketing dos estúdios de cinema. Então, trabalhei na Columbia, na Paramount, na Time Warner. E quando eu saí, né, do meu último trabalho, que foi na Time Warner, eu falei assim, deixa eu voltar para as minhas origens, né? E escrever sobre aquilo que eu adoro, que é filme e série de TV. Que você aprendeu, né, nesse teu caminho da sua profissão. Conheci os dois lados, né? Como espectadora e como executiva que ficava bolando como lançar um determinado filme. Então, foi a ideia de criar o blog e ver esse momento do cinema, das plataformas de streaming, que é um momento muito fantástico de ver, porque está tudo mudando, né? Então... no seu blog, a gente acompanha muitas entrevistas, né? Análises de filmes e séries, e a gente está vendo uma revolução, você concorda com a minha abertura que eu fiz? Uma revolução no setor? Eu creio que sim. Os estúdios estão preocupados? Como é que está funcionando? Eu acho que, na verdade, assim, tem espaço para todo mundo, né? Porque você tem um filme, por exemplo, Vingadores Ultimato, que para você ver na telinha pequena ou mesmo na televisão, ele perde muito do seu apelo, do impacto, do apelo. E você tem filmes, são aqueles que a gente chamava de filmes médios, comédias românticas, esse tipo de coisa, que não faz muita diferença você ver no cinema ou numa telinha. Então, eu acho que você tem o público tanto para esse super espetáculo, né? Que aí ele vai continuar aí no cinema. E você tem o consumidor da telinha. É claro que esses filmes menores, quando vão para o cinema, não têm os números que muitas vezes se espera. Eu acho que o mercado está assim, caminhando para uma situação onde esses filmes médios não irão mais para o cinema. A gente só terá os grandes espetáculos. Porque quando, sei lá, eu acho, assim, eu adoro os dois, adoro ficar em casa vendo série, mas eu acho que quando eu vou no cinema, parece que eu me transporto, né? Parece que as pessoas se transportam. É uma terapia diferente, porque você vivencia, é o som, é o tamanho da imagem. Então, eu acho que isso nunca vai acabar, né, eu sou suspeita para falar, né? Porque, na verdade, eu sou fascinada por aquela sala escura, aquela tela enorme. Adoro. Eu, por causa do trabalho no blog, eu vou todos os dias ao cinema. Todos os dias? Todos os dias. Os estúdios, eles mostram os filmes com antecedência para a imprensa e é de manhã. Então, 10h30 da manhã, eu estou sempre assistindo um filme em algum cinema da cidade. É um trabalho mesmo. Exatamente, para poder escrever depois lá no blog. Então, assim, eu amo ir no cinema. Mas é claro que eu gosto também muito da praticidade de quando eu estou na minha casa, pegar e falar assim, tô a fim de ver isso aqui agora. Escolher, ficar em casa. E essas plataformas de streaming, tanto a Netflix como a Amazon, elas têm uma diversidade incrível de produtos para oferecer, desde séries até filmes. É verdade, é verdade. Mas você sabe que eu fiz uma experiência que foi ver o Roma, né? Você falou do Roma, do Cuarón. Você viu primeiro aonde? Eu quis fazer essa experiência, que foi justamente ver direto na Netflix. E não vi no cinema, porque eu falei assim, 90% das pessoas vai ver o filme na tela pequena. Foi o meu caso. Exatamente. Então eu tenho que analisar esse impacto.
E realmente não é um filme que eu goste tanto. Então, aí no caso, como ele foi muito premiado, né, que é uma história que conta o dia a dia, para quem não assistiu, o dia a dia, né, de uma moça que trabalha para a família, para uma família, mostra um cotidiano e mostra, assim, o lado invisível, às vezes, das pessoas que fazem parte da vida da gente. Mas será que no cinema teve tanto impacto para ele ser tão premiado? Então, eu tenho amigos que viram em sessões especiais de cinema e eles falam que é uma outra coisa. Assim, me xingaram, falaram assim, como você assiste na telinha pequena? Eu falei, mas a maioria do mundo vai ver na telinha pequena. É verdade. Então, assim, eu acho que perdeu muito do impacto, mas é o que a maioria das pessoas vai ver. Ao contrário de Vingadores, por exemplo, né? Ao contrário de Rei Leão, ao contrário de Aladdin, e que as pessoas vão querer ver no cinema por causa da coisa do espetáculo. E também é toda a tecnologia que o cinema oferece agora, né? Exatamente. Os efeitos especiais, isso a gente não consegue ter em casa, né? Exatamente. A gente tem um filme com o Will Smith, que vai ser lançado esse ano, em que ele contracena com ele mesmo jovem. Projeto Gemini. Então, assim, é uma coisa muito louca que a tecnologia consegue fazer isso hoje em dia, né? E ver isso no cinema é um espetáculo fantástico. Tem coisa que não tem jeito. Agora, então, o modo de ver as coisas, de consumir séries, também está mudando, né? Antes a gente tinha que esperar meses para completar uma temporada que pode ser vista num final de semana. Essa coisa da série, vamos falar, porque virou uma febre, né? Não, com certeza. E eu acho que é isso, eu acho que o Netflix, pelo fato dele ter um preço acessível para o público, ele conseguiu colocar as séries de TV na vida das pessoas. Porque eu sempre conversava, eu sempre fui fã de séries de TV, mas muita gente me reclamava, eu vou ver vou ficar presa. Um dia, vou ficar presa, só vou poder ver na semana que vem, aí para um mês, eu não gosto disso, eu já não lembro mais. A Netflix teve uma solução para isso, que foi, em sua grande maioria, lançar séries com temporadas fechadas, completas no mesmo dia. Então, eu acho que isso ajudou muito. Ajudou a gente a ficar em casa, sem sair de casa, sem ver a luz do dia, né, fazendo maratona. É muito engraçado que, às vezes, eu vejo pessoas nas redes sociais que a série estreou à meia-noite, às 7 da manhã ela já está comentando a série. Não quer ficar por trás. É verdade. Mas eu acho que isso é uma tendência, né? Aquela coisa da gente esperar para ver, às vezes meses, a coisa que estreava nos Estados Unidos e só depois de 6 meses ia estrear no Brasil. Isso é uma coisa que eu acho que está com os dias contados. Mas finalmente agora está sendo meio que mundial, né? Lançamento mundial, não está assim mas, já? Assim, a TV por assinatura ainda tem muitos casos de atrasos dessa maneira, né? Que uma série estreia agora, eles esperam para ver se a série vai ser bem sucedida e só depois vai lançar no resto do mundo e no Brasil. Então, mas eu acho que isso está com os dias contados, porque as pessoas estão ficando mal acostumadas, né? Não, e que eu acho também um ponto interessante e importante, porque antigamente você falava assim, vou pegar um cineminha. Hoje, se você falar que vai pegar um cineminha, você vai gastar bastante. É verdade. Porque é cinema, ainda mais se for com a família toda, é cinema, é um ingresso, é a pipoca. Estacionamento. Estacionamento. Ficou muito caro ir ao cinema. É verdade. Então é melhor você pagar um preço pequeno, né? Reúne a família toda em casa, né? Momento família e assistir o filme em casa. E aí você vai ao cinema para ver só aquela coisa que você tem que ver no cinema. Você começa a escolher o tipo de produto que você vai assistir no cinema. Isso é bom? Você acha que está sendo boa essa mudança? Ou a sociedade, você analisando isso? Eu acho que tudo tem os seus prós e contras, né? Você tem, por exemplo, aqueles filmes médios. Quem era o produtor dos filmes médios que esperava ver o seu filme no cinema, na tela de cinema, até como uma janela, né, para o povo conhecer, não vai ter mais isso. No futuro próximo, eu acho. Mesmo hoje em dia, os filmes que chegam nos cinemas estão ficando 1-2 semanas só. E assim, quando eles vão no final de semana, tem
uma quantidade, um valor específico para ver se continua? Não, olha, Sim. Rendeu tanto. Sim, né? Inclusive pela expectativa do filme que vai estar estreando na semana seguinte. Por exemplo, você tem Vingadores e você tinha um filme pequeno que ia estrear na semana seguinte e Vingadores está te dando muito dinheiro, o cara fala, não vou lançar esse filme mais não. Eu vou continuar com aquilo que está me dando dinheiro. Então isso, porque na verdade o cinema é um negócio. É verdade. E muitas vezes sessões diurnas dos cinemas estão praticamente vazios, o que não acontece quando se tem um grande lançamento, né, desse Por tipo. isso que tem Homem-Aranha em todos os lugares. Exatamente. Eu quero ver aquele filme lá, sei lá, Roma. Roma não, porque eu não curti. Mas eu quero ver o Roma. Tá passando lá não sei aonde, quer dizer, não atinge. O grande público ainda quer as grandes produções. Exatamente, porque se você pegar o usuário médio de cinema, que é uma pessoa jovem, né? Que é uma pessoa que não tem a cultura de assistir um filme preto e branco, como é o caso de Roma especificamente, ele vai falar, vou esperar para ver isso, mesmo que ganhe prêmio, eu não vou, vou esperar para ver em casa, não vou gastar meu dinheiro, vou gastar meu dinheiro com Aladdin, com o Rei Leão, essas coisas que vão fazer a diferença. E que aí eles vão querer ver com os amigos, né? Então a coisa de vamos fazer um programa, né? Vamos ao cinema para ver com pipoca e tudo. Aí existe o investimento. Quer dizer que hoje os grandes produtores, eles já sabem que dependendo do tipo de produção que eles fazem, ou vai, né, se for um filme médio, é bem capaz de ir só para a televisão, para o Netflix, para o Amazon. E a grandiosidade faz com que eles É onde ele vai ganhar dinheiro, né? Eles investam mais, é Exatamente. isso. É claro que aí existe um outro espaço, que é quero ganhar um prêmio. Então, por exemplo, você tem os filmes do Oscar, você não pode comparar o nível da bilheteria, por exemplo, daquele filme Green Book, que foi o filme que ganhou o Oscar, com um Vingadores. Mas é um filme que foi feito para ganhar prêmios, para dar visibilidade, para dar, assim, para dizer, olha, eu sou um importante produtor que fiz um filme que ganhou o Oscar. Eu quero conversar sobre isso. Vamos falar depois do intervalo? Com certeza. Então tá bom. Um instante só, a gente já volta. Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para sua produção e o melhor, você pode fazer isto em casa. Confira 3 alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até 3 dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. O nosso Opinião Livre de hoje está conversando com a jornalista Eliane Munhoz, autora do blog de Hollywood,
né? Então, estamos conversando sobre as novas formas e maneiras da gente aproveitar tudo que tem de produção, né? De Hollywood, não só de Hollywood, como de grandes produtoras que estão nesse mercado. Mas nós terminamos o primeiro bloco falando de produções específicas, né, dos estúdios visando o Oscar. Sim. Como é que é? Eles falam, não, a gente precisa... Acho que todo mundo quer ganhar Oscar, não quer? Com certeza, então, com como certeza. É que é isso? Não, eu acho assim, eu acho que todos os produtores hoje têm o seu comprometimento com as grandes produções, né? Essas que dão muito dinheiro, mais de $1 bilhão, mas também há aqueles produtores que querem o reconhecimento de um Oscar, de uma premiação. Tanto que a gente tem uma temporada de premiações no início do ano, né? Tem Globo de Ouro, tem Critics' Choice, tem todos os sindicatos. Então, eles fazem filmes com esse objetivo. E os atores também, obviamente. Eles buscam esse tipo de projeto que é aquele que vai lhes dar uma visibilidade e pode lhes dar o reconhecimento tanto do público quanto da crítica. Então, mas isso é uma coisa... Quer dizer, a pergunta que eu fiz, todo mundo quer ser reconhecido Sim. das duas formas. Então, quando se pensa num produto, já não se pensa assim? Com certeza. Ou nem sempre é possível ter essa estrutura? Você teve um filme, por exemplo, como Vice, que foi um filme que o Christian Bale ganhou vários prêmios, tal, não conseguiu o Oscar. Mas o Vice é um filme, obviamente, pequeno, que fala sobre um ex-vice-presidente americano. É claro que um filme sobre política nunca dá dinheiro, mas é um filme onde o ator, o diretor, todos conseguem, como eu vou dizer, mostrar serviço, né? Então, conseguem mostrar o quanto são bons. E tem o seu público pequeno, mas o filme não vai ser um filme que vai dar dinheiro para todo mundo, vai dar o reconhecimento, e isso é muito bom. Então, às vezes, e aí pode levar a outro tipo de projeto que pode dar mais dinheiro para o estúdio. Nem sempre o que ganha o Oscar é o preferido do público, é isso que você quer dizer? Ah, com certeza, com Porque certeza. é difícil, já aconteceu, né? Já aconteceu. Não, com certeza. Inclusive, este ano de 2019, o Pantera Negra concorreu ao Oscar de melhor filme. E era uma produção da Marvel, né? Que ganhou muito dinheiro e etc. Muitos críticos, eu me incluo nesse grupo também, acharam que ele não deveria estar ali. Não porque ele não fosse um excelente filme de ação, mas porque ele não era um filme de ação que poderia estar ali no meio. Está no nível de Está Oscar. no nível de outros, né? Então, mas aí você vai ter sempre as pessoas que acham, aquele filme não podia ter ganhado. Eu acho que o Rami Malek não devia ter ganhado. De Roma. Outros, Bohemian Rhapsody é o melhor filme que eu já vi, tinha que ter ganhado o melhor filme. Então, não adianta. Essa discussão, né, que Vai é ter boa, sempre. que vai ter sempre em relação à arte. E hoje em dia, com as redes sociais, pior ainda, que você tem os times, né? Então, o time Bohemian Rhapsody, o time da Pantera Negra, o time que quem tinha ganhado o Christian Bale, a Glenn Close. Então, não adianta. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Agora, Eliane, com essa nova abertura que a gente tem dessas plataformas, abriu um espaço muito grande para as produções nacionais. Sim. Né? Então, o campo hoje está bem amplo. Sim. Na verdade, hoje você tem as produções para televisão, as séries de TV, e muitas dão muito certo. Inclusive na Netflix também, ela teve uma produção chamada Coisa Mais Linda, que é excelente. É bom? É muito boa, vale a pena, uma produção assim requintada, eu gostei bastante. E você tem o cinema nacional. O cinema nacional está melhorando. Médio. Porque o cinema nacional, ele aposta sempre em comédia, né? Exatamente. Mas não sei por quê. A gente tem comédias que não estão funcionando tão bem quanto funcionavam no passado. Em 2019, por exemplo, Leandro Hassum fez filmes que deram muito errado. A gente teve filmes com a Maísa Silva que também não renderam o que estava esperado. Então, hoje, a gente só tem alguns, assim, como a Ingrid Guimarães, que sempre dá certo, por produções de comédia com ela. Você tem a Mônica Martelli,
com o Paulo Gustavo, que também... Que aí é uma criatividade deles. Exatamente, que sempre dá certo. Mas, em geral, os números do cinema brasileiro no ano de 2019 estão abaixo do esperado. É difícil realmente, não está conseguindo, né, alcançar o público. Eu acho que específico. sim, eu acho que sim. Muita gente diz que é justamente uma concorrência com essas super mega produções de Hollywood, né? Que aí... Difícil competir, né? Competir, lógico, não adianta. Mas eu não entendo, o Brasil faz novelas tão maravilhosas, não consegue fazer um filme bonito. Fizeram alguns filmes, teve alguns filmes que eu gostei, mas parece que... Bom, enfim, o cinema, eu acho que o cinema nacional ele tem que aproveitar também e está produzindo muitas séries boas. Sim, isso, com certeza. As séries estão muito boas. As séries a Netflix tem feito bastante, umas coisas muito boas. Coisa Mais Linda, eu acho que foi a melhor delas. E você tem as produções até da TV Globo, que vão para o Globoplay, que é também uma plataforma que também está crescendo muito, né? Dessas séries. Inclusive, eles estão colocando séries brasileiras que são lançadas na Globoplay e só depois vão para a TV aberta. Você assiste antes, é Exatamente. isso mesmo. Agora, e a cultura do reboot e do remake? Estão fazendo porque, de poxa, tudo. Essa da Nasce uma Estrela, é a quarta edição, sei lá, e a gente não deixa de gostar, né? Exatamente, eu acho que são histórias atemporais. Então, você tem, por exemplo, o primeiro Nasce uma Estrela foi de 1937, depois de 54 e depois de 76. Então, assim, a história continua tendo apelo. O que muda é a forma como as pessoas veem a linguagem do filme. Então, são linguagens que eram usadas nas suas épocas e eram muito modernas, mas hoje em dia estão ultrapassadas para esse novo público. Então, esse novo público não gosta do filme de 1950. Não gosta da Judy Garland. Então, ele quer... Uma nova roupagem, com a Lady Gaga, que é uma pessoa que eles reconhecem, com o Bradley Cooper, que é um ator que todos acham lindo. Então, e ele fez um excelente trabalho. Eu gosto muito do trabalho do Bradley Cooper como diretor nesse filme. Eu acho que vale. Mas aí você tem, por exemplo, sei lá, Homem-Aranha. Nos últimos 15 anos, a gente teve 3 Homens-Aranhas diferentes, né? Então, assim, alguns eu acho que é um pouco excessivo. Apesar de eu adorar esse Homem-Aranha novo, tá? O Tom Holland é uma graça. Mas, assim, é um pouquinho demais em algumas situações, né? Mas, assim, eu acho que Hollywood está cada vez mais sem muita, como é que eu vou dizer, imaginação para coisas novas. Por isso que está tendo tanto remake, então, principalmente no caso da Disney, né? Fazendo com que as grandes histórias... Mas é isso que você falou. Essa roupagem para essa nova geração, exatamente. Né? Não precisa ver o antigo, pode ver agora com novos atores, né? E eu acho que uma coisa não impede a outra, porque a antiga está sempre lá pronta para você ver. Se você tem aquele amor pela primeira fantástica fábrica de chocolate, por exemplo, como é o meu caso, eu vou assistir a segunda, não vai ter o apelo que teve para mim, mas vai ter um apelo para alguém que está vendo pela primeira vez. Então, eu acho que a gente não pode nem desprezar o antigo e nem desprezar o novo. A gente tem que ter sempre a mente aberta para tudo. Em relação à qualidade e o tamanho da tela que a gente assiste, né? O filme ou a série, você acha que, a gente falou aqui um pouquinho, mas sempre a experiência é mais impactante na telona, né? Ah, sim, com certeza. Então isso realmente nunca vai mudar. É aquela coisa que a gente falou, né? De você ver uma série que é só de rosto, que só fica no rosto das pessoas, dos atores, você pode ver na tela pequena. Mas se você vê uma grande batalha de Game of Thrones, você tem que ver numa tela maior, né? Mesmo que seja uma série de TV. Ah, mas isso não dá, eu tô vendo só nas telas pequenas. Tem que colocar uma TV grande, então. Apagar as luzes e tudo. Mas é mais ou menos isso que eu faço. Agora, fala um pouquinho do seu blog. O que você especifica? Como é que é seu trabalho, a sua rotina? Como é que você faz? Então, eu coloco...
eu adoro escrever, né? Então eu coloco 2 matérias, pelo menos todos os dias, sobre análise de momento de filme. Ou filme, ou uma série que está estreando, ou um novo trailer que foi lançado. Tem um pouco de moda, claro, porque ninguém é de ferro. Então eu adoro colocar tapete vermelho, né? As atrizes que estavam lá no tapete vermelho. E mostrar as roupas, Exatamente. tudo. As pessoas gostam, né? Adoram. A gente fala que isso é uma coisa... isso não é cinema. Mas é divertido, faz né? parte do espetáculo. Exatamente. Um pouquinho de fofoca também, mas, na verdade, o que eu gosto muito de fazer é justamente escrever o que eu achei do filme, o que eu achei da série, por que você tem que ver aquele filme, por que você não precisa ver aquele filme se você não gosta de determinada coisa. Eu não gosto de falar mal totalmente de filme, sabe? Porque eu acho que sempre tem um público ou um gosto de alguém que vai gostar daquele determinado filme. Então, por exemplo, eu não gostei muito de Roma, mas se você gosta de filme mexicano, se você gosta do Cuarón, se você gosta de dramas intimistas, você vai gostar desse filme. Então, assim, eu gosto sempre de ver todos os lados quando eu estou escrevendo uma crítica de cinema. Então, e é sempre divertido e eu gosto de escrever como eu falo, como a gente está conversando aqui. Nada de palavras muito rebuscadas e etc. Como se fosse uma conversa. E o blog já tem 5 anos. E eu adoro fazer, já consegui entrevistar gente incrível, né? Por exemplo? Meu Deus. Eu tenho uma história quando eu entrevistei o Ansel Elgort, que é aquele menino que fez A Culpa das Estrelas. Ai, que lindo. Então ele veio lançar um filme aqui, o Baby Driver, que agora não lembro o título em português, mas ele estava lançando um disco nos Estados Unidos. Então, aí chegou no final, assim, eu falei assim, você pode cantar um pouquinho pra mim? E ele é o menino mais lindo, de 20 e poucos anos. E ele foi e cantou a capela uma música, olhando pra minha cara. E eu assim, meu Deus! Essa proximidade, né? Quer dizer... É maravilhoso, maravilhoso. Entrevistei vários talentos brasileiros também, Murilo Benício, Rodrigo Santoro... gente que sempre é muito simpática para quem está conversando sobre cinema, para mostrar o trabalho deles. Então, eu adoro fazer essas entrevistas em vídeo. E existe um respeito em relação a isso, né? Aos jornalistas especializados, como você. Sim. Né? Eles têm todo um ritual de falar com vocês para colocar, né? Para divulgar o trabalho. Eu acho... Olha, eu não tenho isso para falar de... nenhum entrevistado que eu já conheci, tudo. Eles são sempre muito abertos e eles estão sempre tão apaixonados por aquilo que eles fizeram, pelo filme, pela série, que eles querem, olha, nossa, veja, ai, você gostou? Ai, que bom e tal. E eles são super receptivos. Então, é assim, é muito gente como a gente, sabe? Né? Então, a gente conversa e os papos são sempre muito gostosos. Eliane, você consegue, depois de tudo que você já assistiu, dizer assim, nossa, esse filme é imperdível, quem não assistiu tem que ver, porque é um filme que marcou minha vida. Você quer saber qual filme que marcou minha vida? São vários, né? Só pra gente encerrar aí, pra você contar um pouquinho. Eu tenho uma historinha que quando eu era adolescente, foi lançado Grease nos tempos da Brilhantina. E naquela época a gente podia ir no cinema e ficar de uma sessão para outra, né? Então eu chegava no cinema às 14h, ficava das 2 às 4, das 4 às 6, das 6 às 8, das 8 às 10. Assistindo John Travolta. Assistindo John Travolta e Olivia Newton-John. Então, quer dizer, desde menina eu era muito maluca por cinema, então não tem jeito. Olha, eu também fazia isso, com um monte de mulherada. Cada vez que o John Travolta aparecia, eu começava a gritar. Muito obrigada pela sua presença aqui, infelizmente acabou o nosso programa e espero você uma próxima vez, tá bom? Foi uma delícia, obrigada. Obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Todo mundo deve ficar atento.
Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.